Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o capítulo 8, o último capítulo do nosso livro. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar um gênero textual muito popular entre os brasileiros, é o conto. Nós vamos trabalhar aqui um breve conceito, suas características e os tipos de conto que nós temos. Esse é o vídeo 36 e eu sou a professora Crislândia. Então, o conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa real ou fictícia, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve. O conto é um tipo de texto para ser lido de uma só sentada, tá? Se é uma narrativa, pessoal, possui elementos como tempo, espaço, personagens, um enredo, né? E nós vamos trabalhar cada um desses elementos, ok? Então, vamos apresentar aqui os elementos do conto. Quais são esses elementos? Nós temos personagens, nós temos narrador, temos o tempo, o espaço e o enredo. Aí estão os elementos de uma narrativa, tá bom? Então, nós vamos ver qual é a função de cada um desses elementos dentro do conto. Começando aqui pelos personagens. Bom, gente, eles podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários, tá? Os personagens dentro de um conto podem ser pessoas, mas também animais e objetos personificados, ou seja, que ganham ações humanas, tá? O narrador. Quem é o narrador dentro de um conto? É a voz que conta a narrativa da história. Nós temos dois tipos de narrador. Podemos ter o narrador personagem, que é aquele que participa, né, do conto e vai narrando ao mesmo tempo, ou o narrador observador. Esse apenas conta o conto em terceira pessoa. Ele só conta o que ele observa, tá? Não se envolve no conto, na história. E o tempo, pessoal? Bom, o tempo é o período em que ocorre a história. Pode ser horas, dias, meses, anos. Uma coisa curiosa no conto é que alguns deles você não tem uma precisão de quando ocorreu aquela história, porque eles começam assim: há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, era uma vez, né? Então é um tempo assim meio que indeterminado, tá? Você não vai ter uma precisão do tempo que ocorreu aquele fato, né? O espaço. O espaço é o lugar ou cenário onde ocorre a história. Também é chamado de ambiente. Vocês reconhecem esse ambiente da imagem? De que conto essa imagem pertence? Lembram da história João e Maria? É um conto infantil, né? E aí o ambiente retratado é a casa da bruxa, né? Que a princípio é feita de doces. O enredo, pessoal. O que é o enredo dentro de um conto, numa narrativa? É a sequência de ações que formam a história. O enredo tem começo, meio e fim. Mas o enredo não se prende apenas ao começo, meio e fim. O enredo, pessoal, ele é composto por situação inicial,
complicação, o conflito, o clímax e o desfecho, tá? Nós vamos ver cada um desses pontos, né, do enredo, que confere cada um desses pontos dentro do enredo. Começando pela situação inicial. É a parte do texto que são apresentados os personagens, o ambiente, o tempo em que a ação acontecerá. Então, todo conto vai abrir com essa situação, apresentando os personagens, o ambiente e o tempo que ocorre, tá? Pode ser um tempo impreciso, né? Indefinido. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, era uma vez, certo? O conflito. O conflito é o problema enfrentado, geralmente, pelo personagem principal. Na cena aí, nós temos do conto, né, infantil Branca de Neve. O conflito é quando a Branca de Neve descobre que a sua madrasta quer matá-la e ela precisa fugir. Começa o conflito aí, quando ela descobre que a sua madrasta quer matá-la, né? Então vem o clímax. O clímax é o ponto da história onde a ação atinge seu momento crítico. É aquele momento de tensão. Todo mundo para, né, para ver o que vai acontecer. Nessa história da Branca de Neve, o clímax é quando a Branca de Neve morde a maçã envenenada, né, que é oferecida pela madrasta, que está disfarçada de uma velha vendedora de maçãs. Então, a partir daí, dá-se o clímax. O que acontece com a Branca de Neve? Ela é envenenada, né? Ela cai num sono profundo e esse é o momento de maior tensão. O que vai acontecer? Ela vai morrer, né? Ou ela não vai morrer? Depois do clímax, nós temos o desfecho, que é a solução do conflito. Como se resolve o problema? É a parte final da história. Então, aqui no desfecho, pegando como exemplo o conto da Branca de Neve e os Sete Anões, ela está desmaiada, né? O príncipe vem lhe dá um beijo de amor e ela tem o feitiço quebrado. Ela acorda, né? Se apaixonam um pelo outro, casam-se e são felizes para sempre. Esse é o desfecho, no caso aqui desse conto, né? É a solução do conflito, do problema, é a parte final da história, tá bem? Agora, quais são os tipos de conto? Tem muitos tipos de conto. Eu escolhi alguns, tá? Que são mais conhecidos por nós, tá? Para caracterizá-los. Nós temos o conto de fadas, que acabamos de exemplificar, né? Com a Branca de Neve e os Sete Anões. Temos o conto de terror e horror. Temos o conto de mistério ou suspense. Temos o conto de adivinhação. E temos o conto popular, tá certo? Vamos falar um pouquinho do conto de fadas. No conto de fadas, apresenta elementos maravilhosos e mágicos, né? Tudo é possível acontecer no conto de fadas. Vocês já observaram que as coisas mais absurdas podem acontecer de forma bem natural no conto de fadas? Geralmente, inicia-se com a frase, a famosa frase, era uma vez, né? Apresenta um final feliz e pode apresentar uma lição de moral. Certo, gente? Então, essa é a característica do conto de fada, que você certamente leu na sua infância, não é? E o conto de terror ou horror? Aqui nesse conto, gente, há uma narrativa que procura provocar medo, né? Medo e sustos, utilizando-se de personagens lendários
como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Apresenta também fatos sobrenaturais e geralmente não apresenta finais felizes. Afinal, é um conto de terror, né, pessoal? Então, normalmente não apresenta finais felizes. Tem o conto de mistério ou suspense. Como o próprio nome diz, o mistério é a narrativa que procura levar o leitor a pensar em algo que não era exatamente o que ele imaginava, né? Apresentando um final surpreendente. Então, nós temos o conto de mistério, também chamado de suspense. O conto de adivinhação. Aqui nesse conto, trata-se de uma narrativa onde o personagem encontra-se numa situação difícil e deve usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver um enigma e achar a solução, tá? Por isso que é chamado de conto de adivinhação. Ele tem que adivinhar como resolver, né, a sua problemática, a sua situação difícil, tá? E o conto popular? Bom, o conto popular também é conhecido como causo. É uma narrativa que pode apresentar fatos verídicos ou não, contada de forma engraçada, com objetivo lúdico, ou seja, com o objetivo de divertir o leitor, tá? Conto popular, muito conhecido entre nós, né, leitores brasileiros. E agora, pessoal, é hora da atividade. Nas páginas 234 a 246, tá? No seu livro didático, se liga na língua, né? E eu desejo a vocês um bom aprofundamento, bons estudos e até a próxima aula.